Bendito seja o nome do Senhor. A Deus toda a glória, a Deus toda a honra e a Deus todo o louvor. Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 4, e vamos aproveitar que estamos em pé e vamos ler a santa palavra de Deus, ou fazendo uma homenagem em memória ao saudoso pastor Inácio Paré. Vamos dizer assim: vamos ler no livro santo. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me meus 2 filhos para serem servo. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. E todos digam amém. Amém. Tenham a bondade de sentar, por favor. Queridos irmãos, a nossa convenção abriu ontem à tarde com o pastor Jonas, na sequência o pastor Adalto, posteriormente o pastor Alessandro, hoje na primeira parte o pastor Bergaminho, por último agora o pastor Ivan Nunes, e todos eles com características diferentes, todos eles dentro das suas características, nos trazendo a palavra, o ensinamento de Deus. Diante disto, eu quero começar a ministração desta manhã dizendo que há algumas perguntas que precisamos individualmente respondê-las. Se o que nos traz aqui é uma convocação e o cumprimento de uma norma estatutária, e somente isso nos traz aqui, a nossa missão termina amanhã ao meio-dia e podemos voltar para casa e continuar a nossa vida de sempre. Mas se o que nos traz aqui, o que nos motiva a estar aqui, é ser tratados por Deus, então nós precisamos responder uma segunda pergunta: o que eu vou fazer com tudo que eu tenho ouvido? O que eu vou fazer com tudo que eu tenho recebido desde que aqui cheguei? E eu penso que a partir das respostas que daremos a estas perguntas, vai depender o que vai acontecer a posterior. Se o que nos traz aqui é uma convocação e uma norma estatutária,
amanhã ao meio-dia vamos embora e vamos continuar vivendo do mesmo jeito. Se o que nos traz aqui é sermos tratados por Deus, então precisamos começar a pensar: o que é que eu vou fazer com o que eu tenho recebido, com o que eu tenho ouvido? Aquilo que eu ouço gera conhecimento, e o que eu faço com aquilo que eu ouço pode gerar transformação, pode gerar vida, pode gerar graça, pode gerar unção, pode gerar crescimento, pode gerar conquistas, pode gerar realizações, pode gerar um novo amanhecer em todas as áreas da minha vida. Então esta é o grande quesito a ser respondido. O texto que nós lemos, irmãos, ele nos permite fazer a leitura da seguinte forma: uma família, um homem, uma mulher, 2 filhos, uma família temente a Deus, uma família pertencente ao povo de Deus, uma família como a minha ou como a sua, com sonhos, com projetos, com expectativas, com desejos, com planejamentos, com compromissos. Nada mais nem menos do que uma família normal, que serve a Deus, que teme a Deus e que anda nos caminhos do Senhor. O texto nos permite fazer esta leitura. Porém, irmãos, o texto também nos diz que o homem morreu, o sacerdote morreu, o guardião da família morreu, o provedor da casa morreu. E como haviam compromissos, os compromissos não puderam mais ser atendidos. E compromissos que não são atendidos vira dívida. Uma coisa é termos um compromisso, e outra coisa é termos uma dívida. Um compromisso, quando ele não é cumprido, quando ele não é atendido, ele acaba virando dívida. E então os compromissos que esta família tinha, como qualquer família tem, como eu tenho, como os senhores e as senhoras têm, esses compromissos viraram dívidas. E os credores desejaram receber. Todo aquele que tem alguma coisa para receber, todo credor, mais cedo ou mais tarde, vai buscar o que é seu, vai correr atrás do que é seu, vai querer receber aquilo que lhe pertence. É uma questão de tempo, é simplesmente uma questão de tempo. E o texto sagrado também nos diz que os credores bateram na porta daquela casa, agora uma viúva e 2 filhos, e desejaram receber aquilo que por direito lhes pertencia. E a família não tinha, aquela mulher e os seus filhos não tinham recursos para saldar a dívida. Foi feita uma proposta de trocar os filhos pela dívida. E agora, queridos irmãos, a primeira coisa que eu penso desse texto é que esta mulher, diante desta situação, diante deste cenário, ela diagnostica, ela chega à conclusão que ela precisava de ajuda. Diga para quem está pertinho de você, interaja comigo agora. Ela entendeu que precisava de ajuda.
Diga para uma segunda pessoa: ela entendeu que precisava de ajuda. Nós estamos falando a líderes nesta manhã. Estamos falando para líderes que vivemos num contexto social aonde pessoas são formadas, pós-graduadas, fazem doutorado e mestrado para viver de aparência. A sociedade aonde nós vivemos nos ensina a viver de máscaras. Por isso, é muito difícil nós reconhecer que precisamos de ajuda. Porque nós precisamos, como líderes, manter a imagem, manter a aparência de que está tudo bem. As pessoas dizem que é difícil ser líder de um grupo. E eu acho que não é tão difícil liderar alguém. Eu acho que é mais difícil ser líder de mim mesmo. Eu acho que não é difícil administrar pessoas. Eu acho que é difícil, extremamente difícil, administrar a mim mesmo. Eu acho que não é difícil lidar com pessoas. Eu acho que é muito difícil lidar comigo mesmo, lidar com os meus sentimentos, lidar com as minhas razões, lidar com os meus pontos de vista, lidar com os meus questionamentos, com as coisas que estão dentro de mim. Eu acho que é bem mais fácil administrar pessoas e lidar com pessoas do que lidar comigo mesmo, do que tratar comigo mesmo, de ser líder de mim mesmo. Esta mulher entendeu que precisava de ajuda. E a gente vive preocupado em manter a aparência. O mundo, o contexto, a conjuntura social nos faz viver dessa forma, dessa maneira. Eu me lembro do pastor Moacir Barcelos da Silva, no começo dos anos 80, ele ministrou uma palavra a um grupo de obreiros, falando de obreiros autênticos. Nunca esqueci aquela ministração, e lá se vão muitos anos, muitas décadas. Mas esta mulher entende que precisava de ajuda. Mas como é difícil pedir ajuda. Como é difícil pedir ajuda, irmãos. Pergunta para quem está pertinho de você: não é verdade que é muito difícil pedir ajuda? Porque quando eu pedir ajuda, vão saber coisas da minha vida que eu não quero que saibam. Quando eu pedir ajuda, coisas da minha vida que eu faço tudo para esconder, vai se tornar conhecido. Vão ficar sabendo de situações, de detalhes, de circunstâncias da minha vida. Eu vou ser transparente.
E quem é transparente não é aplaudido. A transparência não gera aplausos, mas traz paz ao coração. Diga para quem está pertinho de você: a transparência não traz aplausos, mas traz paz ao coração. A transparência não gera, não contabiliza aplausos. Ninguém é aplaudido porque é transparente, mas a transparência traz paz ao coração. E esta mulher entende que ela precisava de ajuda. E eu questiono nesta manhã: quantas situações teriam sido equacionadas facilmente se a gente pedisse ajuda? Quantos ministérios estariam de pé se tivessem buscado ajuda? Quantos lares não teriam sido destruídos, esfacelados, se a gente pedisse ajuda? Quanta coisa seria diferente se a gente pedisse ajuda? Quanta desgraça teria sido evitada se a gente pedisse ajuda? Quanto sofrimento, quanta dor, quanta lágrima, quanta tristeza não precisaria ter sido vivida se a gente pedisse ajuda. Quanta coisa podia ser melhor na vida da gente se a gente pedisse ajuda. Pergunta para o irmão que está pertinho de você: quanta coisa podia ser melhor na tua vida se tu tivesse pedido ajuda? Pergunta para uma segunda pessoa: quanta coisa podia ter sido melhor se você tivesse pedido ajuda? Conversei com um pastor um dia desse. Ele não pediu ajuda, mas ele me disse: eu estava 3 anos chorando, e saía de noite para chorar pela rua, para que a minha família não me visse chorar, por situações da sua vida, do seu ministério, mas não pediu ajuda. Chorou 3 anos pelas ruas, pelas calçadas, pelos bancos da praça, mas não pediu ajuda. Quanta coisa pode ser melhor se a gente pedir ajuda. Esta mulher logo entendeu: eu preciso de ajuda. Mas quando eu preciso de ajuda, eu me torno transparente. Mas eu tenho que entender que eu sou uma pessoa normal. Mas eu quero vender uma imagem de que o meu casamento com a Ione há 41 anos é um casamento perfeito, e não é. A gente briga, a gente bronqueia. Mas eu tenho que vender a imagem de que a minha família é uma família perfeita, e eu tenho dois rapazes e duas filhas mulheres e 2 filhos homens. Mas eu quero passar para as pessoas que a minha família é perfeita, e não é. Meus filhos me dão problema, mas eu não quero que saibam. Eu não quero que as pessoas saibam que eu fico de mau humor, que eu não gosto de fila, que eu xingo no trânsito, que eu faço sinais no trânsito, gestos. Irmãos, nós somos barro, nós somos massa do mesmo barro. Ninguém é melhor do que ninguém. As mesmas aflições, as mesmas paixões que teve Elias, que foi arrebatado, temos nós.
Por que não ser transparente? Por que não ser transparente? Mas a mandatária número 1 desse país, a presidente Dilma, leva o país à bancarrota e vai para a televisão e diz o seguinte: é possível que a gente tenha cometido alguns equívocos, mas se a gente cometeu, a gente vai corrigi-los. Não seria melhor ela dizer: nós erramos, administramos mal? Mas a sociedade nos ensinou a ser assim. O mundo onde a gente vive assim. E como eu disse, a transparência não traz aplausos, mas traz paz ao coração. Diga para quem está pertinho de você: a transparência, repita mais uma vez, traz paz ao teu coração. E então, meu irmão, essa mulher foi ter com o profeta Eliseu. Ela vai ter com o profeta Eliseu e diz: meu marido, teu servo, morreu. E eu acho isso extraordinário. Porque ela disse lá: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabia que ele temia a Deus. O que eu vejo aqui, irmãos, é a esposa testemunhando do marido. O que eu vejo aqui é as pessoas do habitat desse homem, aquelas que estão atrás das quatro paredes, dizendo: o meu marido temia a Deus. O meu marido temia a Deus. Você pensou nisso? Queridos, se as pessoas que vivem conosco não nos reconhecer como homem de Deus, se eu não for homem de Deus na minha casa, não adianta querer ser aqui no púlpito. Se eu não for homem de Deus nas quatro paredes da minha casa, entre os meus familiares, se lá eu não for visto como um homem de Deus, o que me adianta representar neste altar que eu sou homem de Deus? Antes de ser aqui, eu tenho que ser lá. Ah, não acharam engraçado? Antes de ser aqui, eu tenho que ser lá. Diga para quem está pertinho de você: antes de ser no altar, eu tenho que ser em casa. Podemos aplaudir Jesus, minha gente? Antes de ser no altar, eu tenho que ser em casa. No meio com a minha esposa, com os meus filhos, atrás das quatro paredes, aonde ninguém me vê, a não ser a minha família. Então, eu preciso ser lá em casa, para depois ser aqui. Se eu não for lá, não adianta ser aqui. Não adianta ser aqui. Eu preciso ser lá. E ela disse: ele era lá em casa. Aleluia, Jesus. Ele temia a Deus. Ele servia a Deus. E tu sabe. E tu sabe. E tu sabe. E ela diz o seguinte: os credores bateram lá em casa e querem levar os meninos, os filhos, em troca da dívida. Os filhos são herança do Senhor.
Os filhos é o fruto do galardão. Os filhos é bênção na família. Os filhos é bênção de Deus na família. E agora os credor quer levar os filhos pela dívida. Mas esta mulher não trocou a dívida pela bênção. Eu estou simbolizando, tipificando os filhos como bênção de Deus, que na verdade são. A dívida. Houve uma proposta. Os filhos pela dívida. A bênção pela dívida. Escute bem, irmãos. Escute bem isso que eu quero dizer. Ela não trocou a dívida pela bênção. Há coisas na nossa vida, irmãos, que são inegociáveis. Há coisas que são inegociáveis. Terceira e última vez, há coisas na nossa vida que precisam ser inegociáveis. Questão fechada. Transitou em julgado, inegociável, longe de mim, vender a herança que eu recebi do meu pai. Longe de mim. Mas o que nós estamos assistindo hoje, irmãos? Nós estamos assistindo no tabuleiro de xadrez dos interesses pessoais. Os seres humanos, as pessoas, são meros peões, soldadinhos, que são manipulados para que eu possa dar o checkmate e alcançar os meus objetivos, e alcançar os meus interesses. E as pessoas são simplesmente marionetes, que eu as manipulo para dar o checkmate e alcançar os meus interesses. Eu vejo nisso, irmãos, a bênção sendo trocada pela dívida. Princípios são ignorados. Valores éticos e morais são deixados de lado. Eu vejo nisso a bênção sendo trocada pela dívida. Eu vejo concessões sendo feitas. Eu vejo acordos serem feitos. Eu vejo valores éticos sendo atropelados. Eu vejo normas sendo quebradas. Eu vejo regras indo pelo ralo. E eu vejo nisso tudo a bênção sendo trocada pela dívida. E eu pergunto, nesta manhã, a esta liderança aqui presente: como será a igreja dos nossos netos? Que igreja teremos amanhã? Aonde estão os João Batista para dizer: não é lícito possuir a mulher do teu irmão? Aonde estão os João Batista para dizerem:
o machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não dá bom fruto será cortada. Aonde está um João Batista para dizer: contente com o seu soldo? Aonde estão os João Batista para dizer: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quando eu vejo princípios morais, éticos, valores eternos, tudo isto sendo atropelado, jogado pelo ralo, eu vejo nisso tudo a bênção sendo trocada pela dívida. Mas oxalá que o Espírito Santo levante um grande exército de homens, de pessoas, como falou o pastor Bergaminho, bateu direto comigo, quando ele disse: eu não quero viver de aparência, eu quero sentir a presença de Deus, eu quero Deus na minha vida. Aonde estão os homens que vão dizer: eu estou com sede de Deus, eu tenho fome de Deus? Nós conhecemos o pastor Bergaminho nessa peregrinação desde os anos 80, caminhando junto em diretorias, conselhos, reuniões. Eu nunca tinha ouvido ele dizer isso, mas eu sempre olhava para ele como um homem de Deus. Aonde estão os homens? Aonde estão? Irmãos, lamentavelmente, tristemente, a bênção está sendo trocada pela dívida, e isto é muito ruim, isto é muito ruim, isto é muito ruim, isto é preocupante, dói. E agora eu entendo, quando o apóstolo Paulo dizia: filhinhos, por quem sinto outra vez as dores de parto. Eu acho que a gente precisa pensar, a gente precisa refletir. Aquela mulher, diante daquela adversidade, ela disse: não, eu não vou trocar a bênção pela dívida, eu não vou trocar a bênção pela dívida, eu não vou trocar a bênção pela dívida. Aleluia, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, os frutos que a gente vai colher amanhã dependem da decisão de hoje. Os frutos que vão estar na minha vida amanhã dependem da minha decisão de hoje. As minhas decisões de hoje vão determinar que tipo de fruto eu vou colher amanhã. Ela disse: a bênção pela dívida, não. Quando há firmeza, irmão, quando há decisão, quando há comprometimento, Deus é fiel. Deus só vai honrar alguém quando houver fatos dignos de honra. Ninguém recebe uma medalha se não houver feito alguma coisa que mereça a medalha. Ninguém é honrado, por exemplo, com a medalha Negrinho do pastoreio pelo governador do estado,
se essa pessoa não fez alguma coisa digna de tal honra. Ninguém é honrado por nada, ninguém recebe uma medalha, ninguém é colocado num pódio simplesmente porque deseja estar lá. Não, é preciso que haja fatos, é preciso que haja fatos, é preciso que haja coisas, é preciso que haja circunstâncias que determinem a honra, que determinem a honra, que determinem a honra. E eu quero lhe dizer profeticamente esta manhã, se na tua vida e no teu ministério houverem fatos para ser honrado, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Mas se Deus não encontrar fatos dignos de honra na minha vida, eu nunca serei honrado, nem aqui e nem no porvir. Mas se Deus olhar lá de cima e ver na nossa vida fatos dignos de honra, Ele vai nos honrar, porque Ele é fiel. Esta mulher não troca a bênção pela dívida. E aí o profeta pergunta para ela: o que é que você tem em casa? E ela disse: eu só tenho um pouquinho de azeite. Olha para mim, eu quero dizer uma coisa profeticamente para a sua vida. É a partir do que você tem que Deus vai realizar um milagre. É a partir do que você tem que o milagre vai acontecer. É a partir do que você tem que o milagre vai acontecer. E aí o profeta disse para ela: então faz o seguinte, vai, pede vaso, etc, etc, e pede bastante vaso. E aí eu vejo uma outra situação importante na vida desta mulher. Primeiro, ela diagnosticou que precisava de ajuda. Depois, ela não troca a bênção pela dívida. E em terceiro lugar, ela obedece sem saber por quê. Ela obedece sem saber por quê. Nós vivemos numa sociedade que nos ensinou a questionar. A pessoa diz uma coisa, mas não é bem assim. Eu tenho me esforçado para ser transparente. Tem uma coisa que me deixa ruim, que me dá vontade de fazer qualquer negócio, é quando alguém duvida da minha palavra. Se a minha mulher duvida da minha palavra, eu tenho que botar uma garrafa d'água para não dizer um monte de coisa para ela, na boca. Eu não admito, eu sou assim, que duvide da minha palavra. Se eu disser que é 8, é 8. E se for 8,5, eu vou dizer é 8,5. Eu fui criado num regime disciplinar militar, que sim é sim e não é não. 11,5 é 11,5, meio-dia é meio-dia. E lá em casa era assim, o almoço era servido às 11,5, e quem não chegava às 11,5 para almoçar, não almoçava mais, porque se chegava ao meio-dia não tinha mais nem comida. A mesa já estava limpa, os pratos estavam lavados, estava tudo guardado. Então, queridos irmãos, ela obedeceu sem saber por quê. Mas hoje, se alguém nos diz alguma coisa, não, mas eu acho que é assim, eu acho que é assado, eu acho, não, para aí, eu não penso assim. Eu quero dizer uma coisa para você: não questione a autoridade que Deus colocou sobre a sua cabeça. Não questione nunca. Não questione. A palavra de Deus para a sua vida está na boca dessa pessoa que é autoridade sobre você. A palavra de Deus para a sua vida não está lá na esquina, está na boca desse homem ou dessa pessoa que Deus colocou como autoridade sobre você. Ele é autoridade espiritual sobre você. A palavra de Deus para a sua vida está na boca dele. Não questione, obedeça. E ela obedeceu sem saber por quê. Mas a gente só quer obedecer conhecendo os detalhes. A gente quer saber tudo para depois obedecer. Não, essa mulher
obedeceu sem saber por quê. Simplesmente o profeta disse: vai, pede vaso emprestado, entra no quarto, tu e teus filhos, etc, etc. E ela fez, ela obedeceu. E ele disse para ela: pede muitos vasos. Pede muitos vasos. Muito vasos, irmão, aponta para uma coisa chamada gerar expectativa. Gerar expectativa, foi falado sobre isso ontem. Muitos vasos linka, direciona para expectativas. E o profeta disse: muitos vasos. E é uma coisa que eu preciso aprender e praticar na minha vida e no meu ministério. Eu tenho que gerar expectativa. Eu tenho que gerar expectativa. Se eu não gerar expectativa, vai acontecer o quê, irmãos? Eu tenho que sonhar. Eu tenho que gerar expectativa. Eu tenho que ter esperança. Hoje não está bom, não está. Amanhã vai estar melhor. Deus vai trazer resposta. Deus vai entrar com provisões. A porta vai abrir. Obstáculos vão ser removidos. Deus é fiel. Um pouquinho de tempo. O que há de vir, virá. E não tardará. Ela juntou muitos vasos, gerou expectativa de um grande milagre. O que é que estamos gerando? Qual a expectativa a respeito do nosso ministério, da igreja que pastoreamos, da nossa família, dos nossos filhos? Qual a expectativa? Qual a expectativa que estamos gerando em função dos nossos filhos, da nossa família, do nosso ministério, da igreja que pastoreamos? Que tipo de expectativa a gente está gerando? Que tipo de expectativa estamos gerando? Pergunta para o irmão: que tipo de expectativa você está gerando? Eu estou com 66 anos. É brincadeira. Se foi. Mas eu estou cheio de expectativa. Eu estou cheio de expectativa, eu estou com esperança. Saí de uma cirurgia há 5 meses. Eu estou com expectativa, estou com esperança. Estou me entregando, estou me gastando, me deixando gastar. Estou com expectativa, com projeto, com sonhos. E estou crendo que o melhor do meu ministério ainda está por vir. Estou crendo que Deus está me dando a oportunidade de fazer o que eu não fiz. Compartilhar a experiência, repartir as coisas. Viver momentos extraordinários de comunhão. Cada um gera o que quer. Pergunta mais uma vez: o que é que você está gerando, amado? Aleluia. Bendito seja Deus. Esses dias sentei com a Rose. Pedi permissão para o meu irmão. Vê se pode, mas tem que ser assim, né? O marido é ele, né? Digo: Roberto, me abençoa aí que eu quero falar com a Rose. Ele levou uns 2 dias para me dar a resposta, eu estava com medo, mas... João, beleza. Eu falei com a Rose, para ela estudar, fazer a faculdade que ela quer fazer, deixar um legado para os seus filhos, para a sua família, de uma guerreira, de uma batalhadora. E a Rose, não vou dizer a idade dela, mas eu sei.
gerando expectativa. Não, Rose, vai. Tu vai conseguir. Vai conseguir, tu vai te formar. Tu vai fazer a tua faculdade que tu não pôde fazer quando tu era nova. Apareceu o Roberto lá e pronto, casou. Você pode dizer glória a Deus? Diga aleluia. Gerou expectativa. Estamos nos encaminhando para o final. Ainda que o Ivan me levou 20 minutos do meu tempo. Tem certeza? Então tá bom. Você pode dizer glória a Deus? Gerou expectativa, encheu aquele quarto de vasos, irmãos. Encheu aquele quarto de vasos. E a Bíblia, o profeta orientou, olha, fecha a porta da tua casa, do quarto, entra lá para dentro, só tu e teus filhos. E eu vejo nisso coisas, irmãos, que são só da família. Tem coisas que são só da família. Tem coisas que são só da família. Tem sonhos que são só da família. Tem coisas que são íntimas, que são pessoais, que são da família. Então por isso quarto, por isso porta fechada, por isso só ela e seus filhos, mais ninguém. Tem coisas que Deus quer fazer somente na família. Tem coisas que é para acontecer dentro da família, que não vai ter participante, que ninguém vai participar. É coisas que Deus reservou só para a família. E eu quero crer nesta manhã, e quero falar profeticamente. Eu creio sim, irmão, que há coisas que Deus reservou só para mim e para minha família. Há coisas que Deus tem reservado só para você e para a sua família. E se você crê, diga aleluia. Há coisas especiais, pastor Roberto, que Deus tem reservado só para você e para a sua família. Há coisas, pastor Ivan, que Deus tem reservado para o senhor e para a sua família. Há coisas, irmãos, que Deus tem reservado que é só para você e para a sua família. Carlos, há coisas, mano, que Deus tem reservado só para ti e para tua família. Vai acontecer. Anota o dia de hoje. Não esquece, 19 de setembro de 2015, 12 horas e 25 minutos. Há coisas que Deus vai fazer só com você e com a sua família. Aleluia. Há coisas reservadas para você e para a sua família. A noite pode ser longa, mas ela não impede o nascer de um novo dia. Ela pode ser escura do jeito que for, mas o sol da justiça vai nascer. Todas as vasilhas foram cheias, e eu faço o fechamento agora. Eu gostaria de dizer para você esta manhã que Deus ainda tem azeite. Deus ainda tem azeite. Deus tem azeite para o seu ministério. Deus tem azeite para a sua vida. Deus tem azeite para a sua igreja. Deus tem azeite para a sua vida. Ainda existe óleo em Gileade. Ainda tem azeite. Pastor, ainda tem azeite.
Eu só quero que você deixe de lado os argumentos e creia que ainda tem azeite para a sua vida. Acredite que ainda tem azeite. Pastor Roberto está na convenção há 12 anos, tem feito uma administração invejável, mas ainda tem azeite. Ainda tem azeite. Mas tem azeite para qualquer um? Não, não tem azeite para qualquer um. Tem azeite para 3 tipos de pessoa. Tem azeite para quem tem coragem de obedecer sem saber porquê. Tem azeite para quem tem coragem de obedecer sem saber porquê. Diga comigo, tem azeite para quem tem coragem de obedecer sem saber porquê. Também tem azeite para quem ama quem não merece ser amado. Isto é graça. Tem azeite para quem ama quem não merece ser amado. Erga sua mão e diga: tem azeite para quem ama quem não merece ser amado. Último, tem azeite para quem vê o invisível, e isto é fé. Erga sua mão e diga: tem azeite para quem vê o invisível, isto é fé. Ficamos em pé. Vamos orar a Deus. A pergunta está no ar. O que você vai fazer com o que você ouviu? Não vamos chamar ninguém aqui na frente. Eu gostaria que ninguém saísse, as portas ficassem fechadas, e você falasse com alguém agora, que está perto de você ou que está longe, não importa, e dissesse: ora por mim, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Pede para Deus me dá graça. Para que na convenção do ano que vem, quando eu voltar aqui, eu traga comigo coisas novas de Deus. Procure alguém, peça para alguém com humildade: me abençoa, ora por mim agora, ora por mim agora. Eu quero azeite, preciso de mais azeite. Eu preciso de mudanças, preciso de uma postura nova,
de atitudes novas. Eu preciso de coisas novas no meu ministério. Eu preciso de renovação. Eu preciso de renovação. Eu preciso sentir Deus. Eu preciso sentir Deus. Eu quero Deus, eu estou com fome, eu estou com sede. Eu não quero viver de aparência. Eu quero andar sem máscaras. Eu quero viver a plenitude de Deus. 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 Eu quero Deus na minha vida. Acima de qualquer coisa, eu quero Deus.